Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui de volta com mais um vídeo aqui no canal sobre o propósito jejum de Daniel. Bom, eu estou aqui conversando com você e estou amando esse estudo que nós estamos fazendo. Todos os dias, você que entrou aqui não sabe, eu estou fazendo um estudo aqui com 21 dias, jejum de Daniel. E aí eu estou compartilhando com você um pouquinho sobre essa experiência de jejum. Você tá aqui, Davi tá aqui. E aí eu tô compartilhando um pouquinho desse estudo com você, tá bom? Com relação ao jejum e, claro, dentro da palavra de Deus, que tem que estar tudo dentro da palavra do Senhor. E aí, cada dia eu tô compartilhando um capítulo. Então, quem já me acompanha aqui sabe. No oitavo dia nós conversamos um pouquinho sobre os tipos de jejum, os benefícios que trazem o jejum, a direção que nós precisamos ter quando fazemos o jejum precisa ser direcionado e o propósito do jejum, né, para que ele serve. Então, no oitavo dia foi dessa forma. No dia eu expliquei um pouquinho por que o jejum precisa ser por direção. E aí eu mostrei, compartilhei uma intimidade minha que é o meu caderno para vocês. No segundo dia eu compartilhei sobre o sonho do rei Nabucodonosor, então foi no capítulo 2. Nós fizemos um estudo baseado nesse capítulo, em cima desse sonho que o rei teve. No capítulo 3 eu vou estar compartilhando com você mais um estudo no livro de Daniel. O tema de hoje vai ser a fornalha. Gente, é um capítulo incrível e eu vou resumir um pouquinho desse capítulo para você entender. Vou ler todo o livro, não vou ler todos os versículos, porque eu quero que você, se você quiser, claro, medite na sua casa, para que o estudo não fique muito longo. Então eu vou especificar aquilo que Deus falou comigo no versículo específico. Mas eu preciso começar essa introdução para você entender um pouquinho do capítulo 3 do que eu estou falando. Do versículo do 1 ao 5, explica um pouquinho sobre o início desse capítulo. O rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro e ele chama as pessoas com uma patente mais alta, né, da Babilônia, para a consagração dessa estátua. E aí o que acontece? Ele chama o povo que está ali na Babilônia, o povo que serve a ele, para adorar essa estátua. E aí começa a história, os versículos que eu quero conversar com você um pouquinho mais. E dentro dessas pessoas estavam os 3 amigos de Daniel, que nós já conversamos no capítulo 1 deles, já conversamos um pouquinho no capítulo 2, e o capítulo 3 vai falar mais especificamente desses 3 personagens muito corajosos e especiais, e que eu gosto muito de falar deles. E aí no versículo 5, eu vou ler um pouquinho para ti aqui. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Assim foi a ordem que deram para o povo. Então, quando eles escutassem o som disso tudo que eu falei para você, desses instrumentos, eles teriam que se prostrar, adorar essa estátua. E aí que eu quero que você observe uma coisa. Quando eu estava lendo esse versículo, Deus me trouxe à memória quando Jesus tinha ido ser parado pelo Espírito Santo, né, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, eu vou ler o versículo aqui para você, no versículo do 9 ao 11. E disse-lhe, Satanás disse a Jesus: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu li esse versículo para ti de Mateus, capítulo 4, porque a estratégia do inimigo ainda é a mesma. Olha o tempo, né? Totalmente diferente de Daniel para Jesus. E aí o que acontece? Quando a ordem foi que o povo se prostrasse, os amigos, eles foram únicos que permaneceram. Jesus a mesma coisa. Quando Satanás foi oferecer, né? Foi oferecer, na verdade, foi a terceira forma que Satanás ofereceu para Jesus. Ele ofereceu o reino, ele ofereceu para que Jesus ele transformasse pedra em pães, e ele ofereceu agora para Jesus o adorar, né? Ele colocou essa possibilidade para que Jesus o adorasse.
né? E aí o que que acontece? Essa continua sendo a estratégia do inimigo nas nossas vidas também até hoje. E aí quando o Senhor falou ao meu coração justamente sobre essa estratégia, ele falou ao meu coração o seguinte, que tem muita gente que diz assim, ah, Anne, mas eu sirvo a Deus, eu não sirvo outros deuses, né? Eu realmente tenho meu coração voltado para Deus e tudo mais. Mas muitas vezes as nossas atitudes, elas não condizem com aquilo que a gente fala. Porque a estratégia do inimigo, hoje, ela mudou no sentido do quê? Da forma, né? Ela mudou da forma, porque Satanás sabe muitas das vezes que nós não vamos nos prostrar, né? Diante de uma imagem ou de qualquer coisa desse tipo. Mas muitas vezes nos prostramos diante daquilo que o mundo oferece. E hoje eu observo e eu tenho que vigiar muito todos os dias com relação a isso, e vigio sim, com relação ao entretenimento. Hoje, uma das formas que o inimigo ele rouba as nossas vidas da presença do Senhor é através do entretenimento. Seja através do celular, da internet, que às vezes você vai ver uma coisa, quando vê você já está vendo outra. Então, por isso nós precisamos ter foco naquilo que nós estamos pesquisando dentro do celular. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu acho muito interessante, às vezes, quando eu estou gravando vídeo, fazendo alguma coisa, sempre aparece um anúncio, alguma coisa que chama atenção e a gente tem que ter muito foco, vigilância. Muitas das vezes, na televisão, às vezes, uma série que é lançada com alguns episódios separados, se nós não vigiarmos, nós queremos ver tudo de uma vez e aquilo você passa o dia todinho na frente da televisão. Então o inimigo, ele arrumou, a estratégia ela permanece a mesma, de adorar ele, essa vontade, né, que ele tem realmente, o inimigo ele quer roubar tudo que diz respeito a Deus. A adoração ela é dada somente a Deus, mas o inimigo ele sempre vai querer roubar para ele aquilo que precisa ser dado somente a Deus. Então a forma de Satanás é que mudou, né? A estratégia nesse sentido mudou hoje em dia na atualidade. Então nós precisamos ter muito essa vigilância, porque às vezes dizemos que não fazemos alguma coisa, mas estamos adorando sim o inimigo através de algumas coisas. E aí nós precisamos abrir a mente, porque quando eu falo esse tipo de coisa, eu não estou falando que ninguém pode assistir televisão ou entrar na internet. Não, eu vejo série, eu assisto televisão, aqui minha casa assiste também, vejo internet, agora eu tô no YouTube mais do que nunca, né? A gente acaba estando muito ali na internet, mas nós precisamos de entender que existe o tempo para todas as coisas. A gente precisa discernir isso, entregar o que é de Deus, entregar o que realmente está dentro do entretenimento, porque o entretenimento também faz parte para a nossa vida, para que nós sejamos pessoas saudáveis. Sempre digo, habitamos aqui na Terra, moramos aqui na Terra e precisamos viver. Muitas vezes assistir uma série, assistir um filme, ir ao cinema, passear, para que a gente venha relaxar, né, aqui no tempo que a gente vive. Porém, nós podemos sim viver e não se contaminar, se separar, sabendo o tempo que há de todas as coisas. O versículo 6 me chamou muito a atenção porque foi algo que eu vivi. A ameaça do inimigo na nossa vida. E eu vou falar um pouquinho com você, vou ler o versículo. Fala o seguinte: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, do forno de fogo ardente. O inimigo, ele sempre vai te lançar uma ameaça quando você for diferente. Eu lembrei, quando eu estava lendo, fazendo esse estudo, o Senhor me trouxe a memória de um trabalho foi o último trabalho que eu fiz, né, antes de ter o Davi. Nesse trabalho, eu via muitas coisas, na verdade, que não agradavam, né, o Senhor. E muitas coisas mesmo, coisas assim que eram surreais, sabe? E aí, algumas injustiças, algumas coisas, e isso realmente machucava muito meu coração. Não sou perfeita, sabe, gente? Mas quando você começa a caminhar com Cristo, você começa a saber o que ele se agrada e o que ele não se agrada. E aí, nesse trabalho que eu tava, muitas vezes eu via muitas injustiças. Eu via até muitas das vezes o dono da empresa ser lesado. E aí a justificativa muitas das vezes era porque ele era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa má, e ele era isso e aquilo.
E quando nós íamos defender, muitas vezes nós éramos taxados, eu era taxada como a puxa-saco, né? Como muitas vezes acontece, mas eu não estava fazendo isso por ele, eu estava fazendo isso realmente por Deus, por aquilo que eu carregava, por aquilo que realmente eu acreditava ser certo dentro da palavra do Senhor, né? A partir do caráter que Deus gera dentro da gente, né? Um novo caráter. Trabalhei em empresas que muitas das vezes nós erramos como pessoas, então e nessa empresa também, eu não estou falando que eu não errei, a gente erra sim, mas nessa empresa eu vi assim muito forte, sabe, Deus me chamar para uma justiça, sabe, Deus me mostrar o que é a justiça dele. E eu lembro de um episódio que as pessoas começaram a sair e jogar ele na justiça, e realmente essas pessoas elas tinham razão. Porque dentro daquilo que era direito de pagar isso e mais, as pessoas acabavam fazendo porque elas estavam sendo demitidas e acabavam tendo que ir para a justiça. E quando eu saí, eu fui demitida, eu fui uma dessas pessoas, porque geralmente as pessoas que saíam, ele mandava para a justiça, porque ele não pagava logo de imediato, ele mandava as pessoas irem para a justiça. E eu fui uma dessas pessoas que saí próximo do Natal sem meu 13º e fui para a justiça. Porque ele olhou para mim e falou assim, olha, você vai buscar teu direito na justiça, porque eu não vou pagar ninguém. E aí eu saí muito arrasada daquela empresa, mas com a forte certeza, Deus colocou no meu coração que ele ia fazer justiça por mim. E aí naquele momento eu não duvidei de Deus, mas eu pensei, poxa, eu defendi muitas vezes ele, eu fiz muitas coisas e o Senhor falou no meu coração, tudo que você fez foi porque esse é o caráter que eu tenho entregado para você. Então, você não pode duvidar, né, daquilo que eu vou fazer por você. E aí o que acontece, gente? Depois de um período nós entramos, né? Eu ainda esperei, se eu não me engano, 10 dias, porque dentro da lei você precisa esperar 10 dias o empregador recorrer para ver se vai ter alguma negociação. Eu dei todos os prazos dentro da lei, ele não me procurou, eu fui para a justiça. E aí dentro da justiça, porque sim, eu precisava receber, eu tinha mais de 2 anos na empresa. Na época também eu tinha meu tio que dependia, ele sabia que meu tio dependia da gente, de mim, do meu esposo, financeiramente. E foi muito difícil, não foi mais porque meu esposo trabalhava e nós tínhamos também uma organização. Mas eu saí numa época sem dinheiro. E aí eu disse, meu Deus, eu vou passar meses, né, com relação à justiça. E aí conseguimos um advogado conhecido, e aí ele levou a gente para a justiça. E o que foi lançado para mim por pessoas que trabalhavam lá era o seguinte, olha, tu vai demorar, vai ser parcelado, vai demorar para receber, nossa, né, ele vai parcelar, sabe, porque geralmente tem essa negociação na empresa. E ninguém, gente, que saía de lá recebia de uma vez. Todos recebiam parcelado. E quando eu fui para a justiça, ele me pagou de uma vez. Eu fui, não esperava, na verdade, foi o agir de Deus. E ele me pagou de uma vez. Foi até que esse valor financeiro nós conseguimos comprar a nossa casa. Então foi bênção na nossa vida, da entrada, né, na nossa casa. Foi bênção na nossa vida, sim. Então o que eu aprendi disso? Quando você procura fazer o que é certo, Deus ele também age com justiça na tua vida. E foi assim que aconteceu. E aí quando eu li esse versículo, eu lembrei dessa situação que eu vivi. O versículo 7 falou muito comigo. Porque eu realmente creio nisso. Versículo 7 eu vou ler para ti. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, os sons de tudo, né? E de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aí, queridos, Deus falou muito ao meu coração. Eles foram únicos que não se prostraram. E aí me lembra que quando o povo foi levado cativo, Deus me trouxe a memória, lá na palavra de Deus não especifica a quantidade, mas realmente eu creio que não foram só os 3. Porque o povo foi levado cativo, né? Foi levado de Jerusalém cativo para a Babilônia. Então, você acha que, independente da quantidade, você acha que não existia alguém ali que conhecia o Deus de Daniel, o Deus dos amigos dele? Com certeza, gente, conhecia. E muitas das vezes, dentro da sociedade, pessoas vão conhecer o teu Deus,
mas não vão ter a mesma postura que você. Por que eu estou falando isso? E isso vem uma frase no meu coração, né? Que nós não somos todo mundo. Muitas das vezes estamos no mundo, queremos nos comparar muitas das vezes com pessoas. Não somos melhores, sabe? Eu sempre digo, não somos imperfeitos, somos pecadores, mas quando você resolve se separar, né, para fazer a vontade de Deus, com certeza você vai estar sendo diferente. Mesmo você, né, nem se achando diferente. E glória a Deus por isso, né? Porque a gente não precisa se achar mesmo. Deus é que tem que achar a gente. Mas essa consciência que tem que estar dentro de você, que você não é todo mundo, tem que partir de dentro de você. Porque muitas das vezes o mundo ele vai querer dizer para ti que tu é como todo mundo. O mundo vai querer dizer para ti que tu não tem o valor que Deus diz que você tem. E você precisa ter a consciência daquilo que Deus colocou dentro de você, para não deixar as coisas externas te confundir. E esses três, eles se comportaram como sendo diferentes. E agora eu vou ler um outro tópico que me chamou a atenção, é o versículo 12 do livro. Fala o seguinte: há uns homens, quando eles não se prostraram, foram chamar o rei e disseram para eles que tinha pessoas ali, tinha 3 jovens que não se prostraram. E aí eu vou ler para ti o que acontece aqui. No versículo 12 fala o seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da Babilônia, da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantastes a adorar. Queridos, o que o Senhor falou muito ao meu coração é o seguinte: que a soberba do rei Nabucodonosor era muito maior do que a própria consciência. E eu estou falando isso porque no versículo 2, no capítulo 2, desculpa, do livro de Daniel, você observa que quando o rei, né, ficou muito feliz, né, de Daniel ter revelado o sonho, ele também constituiu os 3 amigos, né, como responsáveis dos negócios da província da Babilônia. E o que acontece, gente? Nós observamos que essa soberba do rei era muito grande, porque mesmo sabendo que o Deus deles, que existia um Deus poderoso, sim, porque no capítulo 2 você observa esse reconhecimento, mesmo sabendo que o Deus deles era poderoso, eles ainda queriam, o rei ainda queria que eles dividissem a glória do Deus dele, né? E aí a gente observa a soberba do rei, né? O quanto era maior do que a própria consciência dele. E aí também me chama a atenção que o Senhor falou muito ao meu coração, que o inimigo ele nunca vai negociar com você. Muitas vezes no mundo nós tentamos negociar com pessoas, negociar a nossa fé, negociar aquilo que Deus nos entrega. Ah, mas só um pouquinho. Ah, eu vou ali só mais um pouquinho. Deus está dizendo assim, olha, te afasta de tal situação e você está insistindo ali naquela situação todo o tempo. Muitas vezes nós não entendemos que o inimigo ele nunca vai baixar a guarda a seu respeito. E nós precisamos entender que a nossa guarda ela também precisa estar levantada, precisa estar alta com relação ao inimigo. Então, não espere que o inimigo tenha consciência a seu respeito. Não espere que o inimigo baixe a guarda, né? Por pena ou por qualquer situação de você, não. O inimigo veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Então, quando Deus disse, olha, te afasta de uma situação, vai para ali, não negocie, não brinque. Por quê? Porque através disso você pode estar entregando, baixando a guarda para o inimigo e ele vai ter uma brecha realmente para entrar na tua vida, para te machucar. Hoje eu estava num momento de descanso com o Fred e hoje nós assistimos um youtuber que tentou se matar. Ele era um youtuber cristão e aí ele foi envolvido em várias polêmicas. Eu particularmente não acompanho o canal dele, eu vi através de um outro canal que nós acompanhamos, relacionados a informações políticas e tudo mais, que esse rapaz também é cristão. E aí o que acontece? Ele estava falando justamente desse rapaz, desse canal. Não posso entrar em mais detalhe com você, porque realmente eu não conheço o íntimo da pessoa. Mas o que eu quero dizer para você? Que nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado aonde nós estamos entrando e com o que nós estamos mexendo. Eu acho muito importante quando nós falamos de Deus, conhecer quem Deus é.
falar da verdade, nós precisamos viver essa verdade antes de falar dela. E além de viver a verdade, ter autoridade para aquilo que você vai falar sobre dentro daquela verdade. Eu acho que deu para você entender, foi tanta verdade. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ter cuidado com o que a gente mexe. Porque muitas vezes nós achamos que o inimigo, ele não tem poder. E ele tem. Deus deu poder para nós, mas Deus também deu poder para ele. Porque tem gente que não entende que o inimigo é um anjo caído. Então, os anjos do Senhor, um dos anjos do Senhor também foi Satanás. E Deus criou Satanás. Então, por isso, ele tem o poder. Agora, ele não tem o poder mais do que Jesus, que é o nosso Criador, Deus, que é o nosso Criador. Então, nós precisamos entender que quando nós vamos lidar com o assunto, quando nós vamos lidar com alguma questão, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, da autoridade, né? Fechando brechas, cuidando de um pouco daqui, um pouco dali. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Então o inimigo, ele sempre vem com muito furor na tua vida. Você acha que qualquer coisa que a gente fala aqui de Deus, a gente não sofre retaliações? Óbvio que sim. E se você precisa entender que quando você vai fazer algo para Deus, o inimigo vai se levantar. Mas se você estiver em obediência, se você estiver cuidando, se você estiver fechando brechas, ele vai se levantar, mas ele também vai cair. Ele vai se levantar para cair em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. Então, não existe nada que o inimigo faça contra você, você estando em Jesus, né? Alicerçado em Jesus, que ele não venha cair. Então, o inimigo mostrou aqui, né, que aumentou o furor dele quando eles se posicionaram. Então, não deixe de se posicionar com medo do inimigo, só acredite que você precisa ter o seu cuidado, né? A sua vigilância todos os dias. E aí eu quero finalizar contigo nesse versículo lindo, 29 e 30. Quero finalizar o estudo. Por mim, pois é feito um decreto, o rei fala, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, queridos, quando o rei fala esses 12 versículos, foi depois que eles entraram na fornalha e o quarto homem, né, que é Jesus, eu creio, estava ali também para livrar. E quando o rei viu esse quarto homem, uau, foi incrível. E aí ele entendeu que o Deus de Daniel, o Deus dos amigos deles, é mais do que poderoso. Então, isso é muito maravilhoso. E aí deixa um aprendizado para mim e para ti. Mais uma vez, quando você decide ser diferente, você vai ter luta sim, mas também você vai ter recompensas. E aí o versículo Daniel, eu quis muito fazer esse estudo contigo, para você entender que no final do capítulo 2, o Daniel e seus amigos têm uma recompensa. No final do capítulo 3, os amigos de Daniel têm uma recompensa. E o nome do Senhor também é glorificado, assim como foi no capítulo 2. Então entenda, ser separado a Deus, você vai ter as suas dificuldades. E não ser separado para Deus, você vai ter muito mais dificuldades. Então seja separado a Deus, porque quando você é separado a Deus, quando você decide obedecer, você, além da dificuldade, você vai ter recompensa no final. Queridos, não há nada que nós venhamos a fazer para esse Deus tão maravilhoso que ele não nos recompense. Deus, ele nunca esquece aquilo que você faz para ele. Se de repente você fez algo bem pequenininho para Deus, aos seus olhos, para Deus, você pode ter certeza que é algo grande. Então entenda, tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Às vezes a recompensa não é algo imediato, às vezes a recompensa é algo que passa tempo, mas Deus nunca deixa de recompensar. Deus não deve nada a ninguém. E eu queria finalizar com esse versículo, porque eu acho esse versículo muito lindo, e eu queria muito compartilhar o final desse capítulo 3 contigo. Queridos, muito obrigada por você que ficou até aqui no estudo.
Tenho visto pessoas acompanhando e eu sou muito grata por isso, porque esse estudo aqui ele vai ficar no canal do YouTube. Eu não sei quantas pessoas vão ver aí no futuro, mas tudo que eu estou fazendo é baseado na Bíblia, baseado em estudo, cada dia me separando para estudar um pouquinho mais, pedir para o Senhor falar comigo, falar o meu coração, para que essa mensagem também leve a você, de mim, queridos, de nós. Eu sempre digo que a melhor parte que nós temos vem do Senhor. E nós precisamos entregar essa melhor parte para quem está nos acompanhando, para quem de alguma forma há uma influência. E eu sou muito grata por você que está assistindo aqui ao final, você que se inscreveu, você que ainda não decidiu se inscrever, está me analisando mais um pouco, né? Não, deixa eu ver o que essa menina fala mais um pouco para me dar inscrição para ela. Eu espero um dia, né, ser merecedora da sua inscrição. Então, eu espero muito que você goste, espero muito que você que chegou até aqui esteja, né, edificando a tua vida de alguma forma. Alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que você tem vontade de acrescentar na minha vida com relação ao estudo, deixa aqui no comentário, não tem problema, crítica, não tem problema, pode deixar aqui no comentário, eu tenho certeza, deixa o seu like ou deixa o seu dislike se você não gostou, fica à vontade, mas de alguma forma faça parte dessa família que está quase chegando aos 200 inscritos, sou muito grata por isso, não pensei, né, eu sabia pelo Deus que eu sirvo que eu iria chegar aqui.